Logo no início do pontificado do Papa Francisco, ele usou uma expressão que me tocou, me chamou bastante atenção, eu achei bastante interessante, se referindo aos sacerdotes, algumas lideranças mundiais e eclesiais, as pessoas que na igreja às vezes têm algumas funções, algumas coordenações, responsabilidades, e talvez se referindo ao mundo inteiro, porque eu acho que tem lá a sua utilidade em todas os âmbitos, empresas, o mundo do trabalho. O Papa Francisco usou a expressão psicologia de príncipe. Vou repetir, psicologia de príncipe. O que ele quis dizer com essa expressão? E convidando os cristãos no nosso tempo, os sacerdotes, a fugir dessa armadilha. Ele chama de psicologia de príncipe aquela pessoa ou aquela personalidade que foi forjada de modo a não poder ser contrariado, a não ter condições, por exemplo, de lidar com a palavra não, a ter crescido sempre acostumado a ouvir o sim. E quando o sim não é possível, tem sempre alguém que lhe vinha ao encontro para providenciar a mudança do não em sim. Eu lembro, por exemplo, que uma pessoa uma vez me contou que tinha muita dificuldade, por exemplo, de que alguém pudesse dizer não aos seus filhos, né? E numa ocasião ela estava visitando uma outra família e a criança mexeu num objeto. E a pessoa da casa, dado o valor do objeto e o receio de que ele pudesse quebrar, falou assim: neném, não. Aí a pessoa saiu dali, foi ao centro, comprou o objeto e entregou na mão da criança para que ele não ficasse impossibilitado de brincar com aquilo que ele queria brincar. Essa é a psicologia do príncipe. Não pode perder, desde pequeno, né? Vai jogar, perdeu, chora. Não aceita não, só aceita o sim. Acha que o seu querer é mais importante que os quereres, as vontades que estão ali em volta. Nós usamos geralmente um termo mais direto para aquilo que o Papa Francisco chamou de psicologia de príncipe, que é o famoso mimado. Todo mundo já deve ter escutado alguma vez na vida a palavra mimado. Eu, quando li a leitura de hoje, olhei para o rei Acabe, eu pensei, rapaz, um homem velho e mimado. Não sei se vocês observaram a leitura. Acais tinha perto do palácio dele uma vinha. Ele tinha muitas vinhas, mas aquela era mais perto do palácio e ele queria fazer uma horta ali. Claro que não seria ele a fazer, né? Ele queria fazer uma horta ali porque lhe convinha fazer uma horta ali. E aí ele foi lá até Nabote, que era o dono daquele pedacinho de terra que ele queria para fazer a horta dele. Olha, tinha outras tantas vinhas. Ele era o rei da Samaria. Isso ocorre no centro, ali no coração do reinado da Samaria, numa cidade chamada Jezrael. Foi falar com um camarada e disse assim: olha, eu queria comprar a tua vinha. Se você quiser, eu posso te dar uma outra vinha melhor em outro lugar. Posso comprar também. E aí, coitado de Nabote, ele decidiu dar um não para Acabe. Falou assim: olha, essa vinha é herança dos meus pais. Ela tem um valor sentimental enorme. Eu não posso nunca me desfazer dessa herança, dessa lembrança, da minha história que está aqui. Então, infelizmente,
não está à venda, não tem valor que possa comprar, nem uma outra pela qual eu possa trocar. O que Acabe fez? Aqui que eu parei na minha leitura, eu falei, mas rapaz, um homem velho, ele foi para casa, não quis comer, deitou com a cara virada para a parede, é assim que fala o texto, e ficou lá, de biquinho, virado para a parede, no aquilo que a gente chama na linguagem de hoje, por mi. Fez mi. E ficou lá, virado para a parede, fazendo o biquinho. Aí chegou a mulher, Jezabel, que certamente ali ela tinha um caráter substitutivo da mãe, porque em geral assim, ó, o mimado, quem providencia essas coisas para tudo acontecer como ele quer é a mãe. Aí ele casa com a mulher que para viver com ele cumpre as funções da mãe. Ele nem se importa de ser mandado no final das contas, desde que as vontades dele sejam atendidas. Aí a mulher disse assim, meu querido, o que você tem? Aí ele contou a história. Você está triste? Eu estou. Ah, peraí, vou resolver esse probleminha para você. Olha como é que ela resolveu. Mandou escrever umas cartas, colocou o selo real, espalhou por toda a Samaria, contratou 2 camaradas para acusar falsamente Nabó, dizendo que Nabote tinha amaldiçoado ao rei. Ele não tinha amaldiçoado o rei, ele só não quis fazer negócio com o rei, mas ele não tinha amaldiçoado o rei. Que Nabote tinha amaldiçoado o rei e ainda tinha amaldiçoado a Deus, que não foi nenhum problema ali da conversa deles dois. Espalhou as cartas, os 2 testemunharam, mataram Nabote. Ela deu notícia para o marido e disse, rapaz, levanta, fica feliz, tal. Ele foi lá, tomou conta da vinha. A imagem que me vem é daquela criança que chora. A gente cansa de ver essas imagens no shopping, né? Em frente a Rehap, em frente a tal, da criança que quero. Se preparem, Cecília vai mandar. E tal, e pá. E aí a gente vai, em muitos casos eu vejo a família cedendo. No justo momento que entrega o brinquedo, o olho seca. Não tem mais lágrima, não tem mais sofrimento, não tem mais dor. Tudo resolvido. Em geral, até, por exemplo, as crianças que eu conheço, aquilo que ela quis tanto e que ela precisou fazer pouca força, foi só um choro, ela não dá muito valor. Brinca uma semana e depois joga para lá. Brinca um tempinho e depois deixa de lado. Porque não teve aquela coisa do sabor, da conquista, não, no meu aniversário, daqui para o meu aniversário, eu quero tal coisa, vou me organizar. Não, foi aquela coisa, fui lá, chorei e ganhei. Foi do tipo, quem não chora, não mama, e daí por diante. Pois ali a gente está diante de um rei com a tal da psicologia de príncipe. Embora pareça uma história assim, muito absurda, muito distante da gente, não é. Não é. Eu hoje, inclusive na minha reflexão durante o dia, eu pude resgatar alguns momentos em que eu me comportei dessa forma. Lembrei dele, já tinha por alguns pedido perdão a Deus e por outros não. Mas é bom que às vezes a gente seja contrariado e aprenda um pouquinho a ceder, a não prevalecer. Graças a Deus na minha casa não foi assim. Não foi assim pela estrutura que era do meu pai, e não foi assim porque com muita gente e pouco dinheiro não dá para ser assim, né? Então, com bastante pessoas ali e pouco dinheiro não dá para ser assim. Então, tudo era conquistado com muita luta, com muita dificuldade, e a gente cercava para não querer. Chegou. O comportamento hoje de Acabe talvez seja um convite para a nossa reflexão
E o comportamento de Jezabel também, porque ela foi a pessoa que, para atender a necessidade, realizar a vontade, calar o choro, tirar da tristeza, o capricho de Acabe, ela destruiu uma família, a família de Nabote. Hoje eu recebi de uma prima minha, ela deve estar assistindo, eu vou lembrar agora, uma mensagem dizendo assim: rapaz, essa mulher é danada, hein? Dizendo assim, né? Que mulherzinha danada. Mas eu enxergo ali um defeito dela e dele, dos dois, né? Ele, porque era, com licença do termo, um songo-mongo, né? Não sei se conhece essa expressão, songo-mongo, songamonga, songo-mongo. Hoje tem a expressão banana, né? Um banana. E ela, chorão. E ela, porque passou por cima de todas as, por cima de tudo, para realizar a vontade dele. Não se passa por cima de tudo, não se passa por cima de convenções, de pessoas, para fazer prevalecer a vossa vontade. A vontade que se tem depois de conquistar alguma coisa, tendo em algum momento atropelado alguém, não realiza ninguém, não faz ninguém feliz. Tanto que a pessoa sai daquilo ali e parte para uma outra situação, porque ela não encontrou realização naquela conquista. Porque houve naquela conquista desonestidade, houve naquela conquista uma espécie de associação com o mal, que foi o que aconteceu na conquista de Acabe. Por um pedacinho de terra, matar um homem. Por uma vinha, matar um homem. Por isso Jesus, no Evangelho de hoje, diz assim: olha, não vale a pena combater, enfrentar o mal. Claro, não vale a pena também se entregar. Sempre que a gente se relaciona com o mal, eu acho que vale a pena a gente pensar assim: quem é o lado saudável dessa relação? Quem é o lado saudável dessa troca? Vale sempre a pena pensar nisso. Se eu decido enfrentar o mal tal e qual, com as mesmas armas, partir para uma luta, eu deixo de ser a parte saudável dessa história. Porque para enfrentá-lo e possivelmente vencê-lo, eu terei que recorrer, possivelmente, a expedientes que não são os mais interessantes. Jesus sugere, então, na oração que ele nos ensina, do Pai Nosso, que a gente peça ao Pai do céu: livrai-nos do mal. Jesus não diz: dai-nos, enfrentemos o mal. Não, livrai-nos do mal. E Jesus até insiste, né? Pelo contrário, se você possível, é difícil entender isso, mas se alguém te bate de um lado, ofereça outra face, mas não enfrente. Peça ao Senhor que Ele venha, né? Que Ele venha em teu socorro, para que você não precisa usar da maldade para o enfrentamento do mal. Peça que Ele seja, de fato, o teu socorro, como vai acontecer na leitura de amanhã, que eu vou adiantar para vocês, que amanhã não tem missa. Se tiverem um pouquinho de paciência, eu vou adiantar. Jezabel pensou assim: tudo certo. Agora Acabe não está mais na cama, já está felizinho, ganhou a vinha dele, está tudo certo. Até que bateu lá na porta do rei da Samaria o profeta Elias. Elias foi lá e disse: eu gostaria de falar com Acabe e Jezabel. Foi recebido. Elias falou para ele assim, ó: não passou despercebido aos olhos de Deus o mal que você fez a Nabote por causa do teu capricho. Por isso eu vou dizer para você: conforme o Senhor me disse, você vai ser devorado pelos cães e a sua cidade vai ser invadida.
e a sua mulher também será devorada pelos cães. E quem de vocês e de sua família, ou você, se estiver no campo lutando, vai ser devorado pelas aves. Ou seja, a justiça de Deus foi anunciada. Aí, Acabe, é bem a característica do mimimi. O que ele fez? Eu me arrependo, juro que nunca mais vou fazer tal. Aí Acabe se abraçou, né, os sinais de penitência, se vestiu com as roupas de penitência, fez penitência, se arrependeu, e o Senhor recuou um pouco em tudo que ele tinha dito a Acabe, mas manteve o fato de que aquilo poderia não cair sobre ele, mas cairia sobre o reinado dele, no sentido de, né, continuidade familiar do reinado dele. É uma característica muito daquele tempo, né, que a maldição se estendesse, fosse além das questões. Eu estou recebendo um recado agora, tem um amigo meu, está acompanhando a missa, um médico cardiologista, que ele falou, mandou ali um recado, disse que o problema de Acabe era falta de coça. Não pode, é politicamente incorreto, não pode. Faltou correção, faltou conversa do papai. Não pode, doutor Pimenta, não pode. Mas só para a gente entender ali direitinho, né, brincadeiras à parte, que o Senhor manteve, assim, de alguma forma ele fez a justiça de Nabote contra a injustiça cometida por Jezabel e Acabe. Quando Jesus diz no não enfrentamento do mal, acho que ele quis dizer assim, ó, não tenha dúvida, o nosso Deus nos guarda, nos protege, e Ele é melhor do que você para o enfrentamento dessa situação de mal. O melhor comportamento é tomar distância. Livrai-nos do mal. O enfrentamento é dele, como Jesus fez, né? Foi lá no deserto e enfrentou o mal e venceu o mal por nós. Então, que de nossa parte também haja um pouco essa atitude. O nosso Deus sempre nos faz justiça. Como eu já caminhei um tempinho bom, né? Quando a gente vai ficando mais velho, você consegue olhar para trás e enxergar em algumas situações e ocasiões de nossa vida, quando eu fui injusto, que Deus foi justiça contra quem eu fui injusto na minha vida. E quando eu fui injustiçado, observei também que num dado momento Ele mesmo fez justiça contra a injustiça cometida na minha vida. Quando eu fui fazer a justiça, desastre. Não é um bom caminho. O nosso Deus é a nossa justiça. Vamos colocar, então, hoje diante de Deus na missa, aquelas situações de injustiça de nossa vida, ou das injustiças que possamos ter cometido, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a olhar para esta situação sob a ótica da justiça divina, que nunca falha. Nosso povo até diz isso, né? A justiça divina tarda, mas não falha. Ela sempre vem. E às vezes nem tarda, hein? Às vezes ela vem rapidinho também. Já vi isso acontecer também. Vamos acompanhar nosso canto das ofertas.